Bom dia a todos e todas. Aê! Gosto de ouvir. Bom dia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Antes de dar alguns recados, dando alguns recados, só para recordar quem está aqui na frente das câmeras para não levantar, tá? Enquanto estivermos na transmissão. E quem está do lado direito não passar para o lado esquerdo, nem do esquerdo passar para o direito na frente das câmeras, tá bom? Bom, temos pessoas nas salas auxiliares, que na aula passada eu esqueci de perguntar. Temos? Temos. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Na outra sala temos também? Muito bom dia. A aula passada eu estava um pouquinho eufórica, né? Oi, people! A aula passada eu estava um pouquinho acelerada demais, né? Mas vocês vão entendendo que a gente vai acalmando e vai se entendendo também de novo, né? Nesse espaço. Eu espero que vocês não tenham ficado muito assustados com a aula passada, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas percebam que, como eu disse para vocês, é importante que vocês ditem o ritmo da aula, sacou? Eu preciso entender se vocês estão entendendo. Se vocês não falam nada, eu vou, tá? Se vocês falarem, professora, não tá legal, fica aqui um cadinho mais. Mesmo que às vezes a gente não faça tantos exercícios, eu tenho prioridade que vocês entendam o conteúdo. Porque depois exemplos e exercícios, vocês vão ter nas notas dos professores, os exemplos eu abro as contas e explico. E vocês têm os monitores depois, além daquele material todo de exercícios e exemplos extra, tá? Comigo, eu enquanto professora, eu estou preocupada se vocês estão entendendo o conteúdo, tá? Se vocês não pararem, eu vou. Estamos acordados? Literalmente acordados? Literalmente. Os dois também, né? Quem precisa dar uma despertadinha. Tá bom. Para esse encontro de hoje, a gente vai entender algumas características de funções, no sentido de comportamento de funções, tá? Ela é uma aula um pouco mais teórica, né? Mas qual que é a minha preocupação aqui? Eu vou dar para vocês um conceito teórico e vou mostrar para vocês que ele é intuitivo, tá? Eu vou mostrar para vocês da onde que vem, faz sentido. Esse curso de cálculo 1 tem essa particularidade. Eu formalizo matematicamente, tá? Mas essa formalização eu mostro o lado intuitivo dela. Tá bem? Sim? Então, tá bom. O ritmo da aula continua sendo o mesmo. Eu vou exibir um videozinho. Caso eu enche o saco dele, eu paro ele antes e falo mais coisa, tá? Mas, a priori, vai ter um videozinho. Eu venho comentando esse vídeo, faço alguns exercícios, faço algumas explicações, tá? Volto mais um videozinho e é esse o rolê. Lembrando que está tudo nas notas dos professores, tá? As notas dos professores, elas foram feitas entre um combinado entre teorias de vários livros, inclusive o nosso, e os vídeos que eu estou apresentando para vocês. Tá? É um combinado entre os dois, entre muitas coisas. Como tema central da aula de hoje, nós temos, como eu disse, que a gente vai falar de comportamento de funções, né? Funções reais, esse já é o nosso objeto. Então, como a gente vai estudar o comportamento de funções reais, isso a gente chama de monotonicidade da função. Aí eu vou apresentar dois conceitos, que é de valor máximo e valor mínimo, tá? Mais para frente, isso eu estou solidando o conceito para vocês, tá? Mais para frente, a gente vai encontrar isso em funções. Eu te dou uma função e você vai avaliar quem é esse camarada, achar quem é esse camarada, valor máximo, valor mínimo, ponto de máximo, ponto de mínimo. Beleza? E depois disso, e aí no primeiro vídeo, o professor vai explicar para vocês, aqui pelo quadro 3, o professor vai explicar para vocês o porquê que, dado uma função linear,
tá? Por que dado uma função linear, esse coeficiente aqui dominante, lembra lá das funções polinomiais que eu falei na aula passada? Esse coeficiente dominante é chamado coeficiente angular, não é? O porquê que quando ele é positivo, a função é crescente e porquê que quando ele é negativo, a função é decrescente. Ele encerra o vídeo falando isso. Antes, claro, que ele vai definir o que são funções crescentes e decrescentes, né? Para fazer sentido isso. Tá bem? Podemos começar? Alguma dúvida? Algum comentário fora da aula? Tipo do projeto? Todo mundo encaminhadinho? Todo mundo com acesso no Moodle? Sim? Quem não? Tá. Quem não tá, manda um e-mail, por favor, para projetonewton.ufpa@gmail.com. Ok? Pode anotar esse e-mailzinho assim para a vida. Deu ruim em algum negócio, manda um e-mail lá. Beleza? Sucesso. Então, podemos dar start, né? Ok. Galera, bom vídeo, tá? Pode soltar? Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar, né, o estudo do conceito de função. Na última aula a gente revisou o que era a imagem, né, de uma função, né, o conjunto imagem de uma função, e estudamos alguns casos particulares, como da função afim e da função quadrática. Foi isso que a gente fez nas nossas últimas aulas. Bom, hoje a gente vai falar da monotonicidade de uma função. Então, primeiro eu vou começar definindo o que é uma função crescente, decrescente, não crescente e não decrescente, tá? Então, considera aqui um intervalo i, um intervalo real, tá? E uma função de i em reais, tá? Dada. Bom, a gente diz que essa função de i em reais, ela é crescente se dado x1, x2, aí claro, esse x1, x2 pertencente ao nosso intervalo, pertencente ao nosso domínio. Dado x1, x2 no domínio, tais que x1 menor que x2, isso implica que a imagem de x1 é menor que a imagem de x2. Isso para qualquer par de elementos do domínio que tem essa propriedade, essa característica, certo? Então, sempre que isso acontecer, a gente diz que a função ela é uma função crescente. Bom, uma função ela é decrescente quando também dados x1 menor que x2, né, a mesma condição do anterior, então a imagem de x1 é maior que a imagem de x2. Então, se para cada par de elementos do domínio que eu tome, né, com essa característica, isso ocorrer, nós temos então que a função ela é decrescente, tá? Uma função ela é não decrescente se para x1 menor que x2 eu tenho que a imagem de x1 é menor ou igual que a imagem de x2, tá? Então aqui não vai ser estritamente menor, podendo ser igual em alguns pontos. E vai ser não crescente, essa função é dita não crescente, se x1 menor que x2 implica que a imagem de x1 é maior ou igual que a imagem de x2, tá? Em qualquer uma dessas situações que a gente tem aqui, ou seja, crescente, decrescente, não crescente, nós dizemos que essa função ela é uma função monótona, tá? Então, uma função monótona é qualquer uma dessas quatro funções que a gente acabou de definir. Bom, então, tomando essas definições, vamos ver alguns exemplos de funções que são crescentes ou decrescentes e como determinar, como a gente faz para determinar se uma dada função ela é crescente ou decrescente. Bem, o primeiro caso que a gente vai analisar é o caso da função afim, né? Então, lembrando, né, uma função afim é uma função de reais em reais, onde para cada x nós temos f de x
igual a x mais b, tá? Onde a e b são constantes reais, tá? E lembrando que quando a é igual a zero, nós temos que a função afim, né, um caso particular, uma função constante. Bom, então, a gente vai verificar sobre que condições a função afim ela é crescente ou decrescente, tá? Então, né, como a gente acabou de ver, para uma função ser crescente, né, dado x1 menor que x2, a imagem de x1 tem que ser menor que a imagem de x2, certo? Repare que dizer isso é o mesmo que dizer isso aqui. F de x1 menos f de x2 menor que zero. Isso para o caso quando a função é crescente, né? Quando a função for decrescente, aqui vai ser maior e aqui vai ser maior também, tá? Então, para analisar sob quais condições a função afim é crescente ou decrescente, eu vou analisar exatamente essa diferença, né? Então, sejam x1, x2 pertencente aos reais, tais que x1 é menor que x2. Tá? Então, tomei dois elementos do meu domínio, né, tais que o primeiro é menor que o segundo. Então, o que a gente tem é f de x1 menos o f de x2 vai ser igual a quê? Bom, o f de x1 vai ser ax1 mais b. O f de x2, ele é ax2 mais b. Bom, então repare que b menos b vai embora. E como eu tenho a em ambas as parcelas, eu posso colocar o a em evidência. Então, isso aqui vai ficar a vezes x1 menos x2. Certo? Como por hipótese, eu tenho que x1 é menor que x2, né? Então, dizer isso é o mesmo que dizer que x1 menos x2 é menor que zero. Certo? Então, eu já sei que essa diferença aqui é negativa. O que eu não sei é sobre essa constante A. Tá? Então, bom, como a gente sabe que quando A for zero, essa função vai ser constante, né? E aí uma função constante, ela é simultaneamente não decrescente e não crescente, né? Porque todas as imagens são iguais. Então, eu vou considerar apenas dois casos. O primeiro caso, em que o A é positivo, e o caso que o A é negativo. Tá certo? Então, se o A for positivo, eu vou ter um número positivo vezes um número negativo, certo? Então, isso me dá que a diferença f de x1 menos f de x2 é menor que zero. Ora, mas se f de x1 menos f de x2 é menor que zero, a gente tem, então, que f de x1 é menor que f de x2, e aí, por definição, nós temos, então, que a função ela é crescente, tá? Agora, no caso em que o A é negativo, eu vou ter um número negativo vezes um número negativo. E aí esse produto fica positivo. Então, sendo assim, eu vou ter, então, que o f de x1 menos o f de x2, ele é positivo, o que implica que o f de x1 é maior que o f de x2, logo, por definição, nós temos, então, que essa função, nessa situação, ela é decrescente.
Então, para uma função afim ser crescente, a taxa de variação dela tem que ser positiva. Para uma função afim ser decrescente, a taxa de variação dela tem que ser o quê? Tem que ser negativa, certo? Então, são nessas condições em que eu tenho que a função afim ela é crescente e nessa circunstância eu tenho que a função afim ela é decrescente, certo? Bom, vamos analisar agora a seguinte função. Uma função de 0 até mais infinito em R, onde para cada x nós temos f de x igual a x ao quadrado sobre x mais 2. Então, vamos analisar essa função, tá? Bem, então... Chega. Tá bom já. Eu sou essa pessoa. Bom, vamos lá. É muito bonitinho, né, esse exemplo que ele faz, né? Porque tem algumas coisas que a gente só aceita na vida e daí vê uma demonstraçãozinha e é delicadinha essa demonstração, né? Ela é intuitiva. Eu acho bem bacana isso. Mas vamos lá, vamos amarrar tudo isso que ele falou no primeiro vídeo, tá? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que em matemática, a gente costuma estudar objetos com um olhar local, tá? E aí, uma vez que você entende as propriedades locais, você tenta estender essas propriedades para o global, tá? Então, tudo que a gente vai falar aqui, que nem eu disse antes, que são características de funções, que são propriedades de funções, a gente vai olhar elas do ponto de vista local. O que significa olhar de maneira local em matemática? Quer dizer que eu vou olhar em subconjuntos do domínio, tá bom? Então, eu vou olhar, aqui no caso, como são os reais, né? Eu estou olhando, então, em intervalos da reta, tá? E esse conjunto intervalo da reta a gente denota assim. Então, eu estou olhando para um subconjunto da reta. Não essas características não são globais. Por quê? Porque a função pode ter comportamentos vários, né? Por exemplo, bem bobeira aqui. Até aqui ela tem um tipo de característica, né? No sentido de crescimento e decrescimento. Até aqui ela tem outro tipo de característica, no sentido de crescimento e decrescimento. Até aqui ela vai ter outra característica, sacou? Então, não dá essas propriedades de crescimento e decrescimento, elas são sempre locais, ok? Beleza. Então, partindo disso, então isso aqui é porque eu tenho propriedades locais. Ok. Então, te dou uma função real de uma variável real e pego 2 pontos lá específicos no meu domínio. Já pego eles de maneira comparativa, né? Os reais é um conjunto ordenado, né? Eu sei falar quem está antes e quem está depois. Mesmo que vocês nunca tenham visto a definição formal de conjunto ordenado, vocês têm intuitivamente o que significa isso, né? É isso, eu consigo dar uma ordem para esse conjunto. Então, tá bom. Então, partindo do pressuposto que isso aqui é um conjunto ordenado, peguei um camarada aqui para dizer que ele está à direita e outro que está à esquerda. Eu digo que, se lá no meu domínio o x1 está à esquerda de x2 e a sua imagem pela função do x1 também está à esquerda do x2, eu digo que essa função é crescente. Vem cá comigo, vocês veem que isso aí é super intuitivo. Então, eu estou pegando um x1 aqui e um x2 aqui. x1 à esquerda de x2. Baixei a f lá. A f de x1 está à esquerda da f de x2. Então, esse aqui, por exemplo, é o f de x1, esse aqui, por exemplo, é o f de x2. É perceptível que a função cresce, né? Certo? Então, o fato de crescer significa que ela é crescente. Da mesma maneira, o fato de decrescente, né? Pega um elemento à esquerda, um elemento à direita, e aí olha para a imagem da função nesses 2 pontos. Se a f de x1 está à direita
ou seja, se ele é maior do que o f de x2, ou seja, se o f de x2 está à esquerda de f de x1, a função é decrescente. Percebam que é intuitivo mesmo, tá? Por isso que pode soar maçante. Ok. Agora, a negativa de ser decrescente é ser não crescente. E a negativa matemática de uma coisa que é maior é ser menor ou igual, ok? Então, eu digo que uma função ela é não crescente, ou seja, a negação de ser decrescente é se as imagens são do camarada à esquerda é menor ou igual do camarada à direita. Beleza? Se uma função possui imagem do elemento menor maior ou igual do que a imagem do segundo elemento maior ou igual, né? Eu digo que ela é não decrescente. Essa daqui é exatamente a negativa de ser crescente. Que é algo que... Qual é a negação de ser crescente? Não decrescente. Ok? E a negação em sinal também. Belezinha? Belezinha. Esse exemplo de funções aqui, ele é um pouquinho mais chatinho, porque vai ter coisas em comum, e isso pode ser uma particularização da função ser descontínua, e a gente vai falar isso mais para frente. Porém, eu quero dar uma amarradinha nesses dois. Existe alguma função, e essa simbologia que é de existir e não existir, tá? O E invertido é símbolo para existir, o E invertido cortado é não existir. Então, existe alguma função que seja crescente e decrescente ao mesmo tempo? Vamos verificar isso. Se uma função f é crescente, por um lado, a imagem de x1 é menor do que a imagem do x2. Se uma função é decrescente, por outro lado, o f de x1 é maior do que o f de x2. Existe alguma situação em que, existe alguma função em que essas duas situações aconteçam simultaneamente? Não, né? Então, não existe uma função com essa propriedade. Em contrapartida, existe alguma função que seja não crescente e não decrescente ao mesmo tempo? Suponha que a sua função... Cadê o menino? Aqui. Suponha que a sua função seja, por um lado, não crescente. Então, quer dizer que o f de x1 é menor ou igual que o f de x2. Se, por outro lado, essa função também, neste mesmo intervalo, entendam que eu estou olhando no mesmo intervalo, tá? Se nesse mesmo intervalo a função for não decrescente, por outro lado, quer dizer que o f de x1 é maior ou igual que o f de x2. Existe alguma função que pode ser menor ou igual, o f de x1 sendo diferente, o x1 sendo diferente de x2. Eu posso ter alguma função que f de x1 é menor ou igual que f de x2 e f de x1 é maior ou igual que f de x2 ao mesmo tempo? Sim, né? Quem seria essa função? Constante, que seria quando a função ela é o quê? Quando o f de x1 é igual ao f de x2, né? Então, ela é constante. Tá? Então, nesse intervalo, ela é constante. Ok? Então, beleza. Então, não existe uma função que tenha essas duas características simultâneas, mas existe uma função que tem essas duas características simultaneamente. Massa. O que mais que eu quero dizer daqui? A gente diz que uma função que satisfaça qualquer uma dessas condições locais, ela é uma função chamada monótona. Mas lembrando, monotonicidade é uma propriedade local, tá? Local. Beleza. Estamos acordados nisso? Tá. O professor, quando finaliza essa parte, ele termina, pelo menos até onde eu andei no vídeo, né? Ele termina falando da função linear ou função afim, né? E aí, então, ele mostra
por que de fato essa função, a função inteira, né? Porque ela não vai mudar de comportamento. O porquê que essa função inteirinha, ela é crescente e por que ela é decrescente, a partir do seu coeficiente angular, né? E ele chama coeficiente angular, e ele até chama lá no vídeo como sendo taxa de variação, não é isso? É o quão ela varia. Você quer fazer uma pergunta? Pois não. Seu nome e curso, por favor. Meu nome é Calil Araújo, eu sou do curso de Engenharia de Computação, e a minha dúvida é quanto à importância das negações das propriedades de crescente ou não, e não crescente, e decrescente. Quanto à importância delas nessa área da matemática, porque isso eu não entendi. Tá, a importância disso é no sentido de caracterizar gráfico, né? Você pode olhar, é porque mais para frente a gente vai precisar entender crescimento e decrescimento de funções em intervalos para poder fazer o gráfico disso. Então, eu estou definindo antes coisas que a gente vai precisar depois, sacou? Então, do ponto de vista de gráfico, você vai precisar dessas informações de crescimento e decrescimento para poder fazer o gráfico. Inclusive as negações? As negações não vão fazer muita importância, não. É porque quando a gente define já de maneira geral, né? Para a gente, só crescente e decrescente vai ser suficiente. Certo, obrigado. Tá bom? Mais alguém? Não? Então, beleza. Bora lá. Vai lá, rapaz. Nome e curso, por favor. Bom dia, eu sou Bernardo, do curso de Engenharia Mecânica. Eu só fiquei curioso, queria perguntar se tem como uma função ser crescente e não decrescente ao mesmo tempo, porque eu fiquei um pouco confuso. Crescente, não decrescente. Bom, vamos pensar um pouquinho? Existe possibilidade de uma função acontecer essas duas situações ao mesmo tempo, né? Crescente e não decrescente. Isso. Uma é a negação da outra, né? Então, se uma é isso, ela não é isso. Sacou? Acho que sim. Sacou? Por causa do nome, né? Que é crescente. Isso. É porque uma é exatamente o contrário da outra, né? Então, se uma função tem essa característica, quer dizer que ela não tem essa característica naquele intervalo. É exatamente o oposto. Sacou? Ou ela é uma, ou ela é outra. As duas simultaneamente não acontecem. Do mesmo jeito dessas. Ou ela é isso, ou ela é isso. As duas simultaneamente não acontecem. O que acontece? Essas duas simultaneamente acontecem? Também não. Essas duas é a única possibilidade que acontece junto. Tá bem? Tá bom. Prontito? Prontito? Então vá. O que mais? Próximo vídeo. Deixa eu já passar isso aqui. Próximo vídeo, o professor vai definir duas outras propriedades locais também, que são de valor máximo e valor mínimo de uma função. Mais na frente, a gente vai precisar calcular pontos de máximo e pontos de mínimo de uma função. E isso, por causa dessa definição, é uma propriedade local, tá? O global, você entende ele como? Propriedades globais é depois que você comparou cada um desses locais, e aí você pega, vou falar aqui uma redundância, tá? O que é o maior global? Ele é o maior entre todos os maiores, sacou? O mais maior de grande? Então, ele é o mais maior de grande. E o menor local? Ele é o menor entre todos os menores. Então, ele é o menos menor de pequeno. Tá bom? Então, tá bom. Tá, então ele define isso. A partir dessa definição, ele vai mostrar que a concavidade da parábola, quando ela está voltada para cima, isso depende do coeficiente líder, tá? Então, depende desse coeficiente líder. Ele faz, inclusive, uma relação com o x do vértice e o y do vértice. Lembra lá do passado? E aí, então, esse x do vértice e y do vértice, a concavidade é voltada para cima, esse ponto é de mínimo. E se a concavidade está voltada para baixo, x do vértice e y do vértice é ponto de máximo. Nesse caso, é global, tá?
Porque o gráfico da função ela está definida em todos os reais, mas ele não muda de comportamento. A gente mais para frente vai ter know-how para poder explicar coisas assim, tá? Nesse sentido, o local e o global coincidem porque eles são únicos, né? Certo? É único, não tem outro, então o local é exatamente o global, tá? Enfim, ele termina falando isso. Então, bora lá? Aí ele vai fazer também um exemplo, já que a gente fala de pontos de máximo e pontos de mínimo de uma função, e nesse caso ele é o único, logo ele é o global, ele pega uma funçãozinha e maximiza essa função, ou seja, ela vai ser uma função quadrática, né, no caso, e aí ele acha o que é esse ponto de máximo dessa função, ou seja, ele maximiza essa função. Isso num conceito de funções de segundo grau, tá? Nós vamos fazer coisas muito semelhantes numa parte chamada de otimização, que é uma parte de aplicação de derivadas, que é para funções quaisquer. Então, funções de primeiro grau, a gente sabe, porque a gente sabe ali no intervalinho, né, quem vai ser o mínimo, isso é tranquilo. Funções de segundo grau também. A partir daí, a gente já não tem controle. Então, isso aqui não deixa de ser uma justificativa para o nosso curso, né? Dar funções quaisquer, de quaisquer comportamentos. Se eu quero maximizar e minimizar isso, como é que eu faço isso? Cenas dos capítulos mais distantes. Então, vamos lá. Vai dar o play, DJ? Solta o som. Olá, pessoal. Eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje, a gente vai continuar o nosso estudo do conceito de função. Hoje, especificamente, vamos falar de máximos e mínimos, tá? Bom, então, primeiro vamos definir, né, o que é o máximo e o mínimo de uma função. Então, seja um intervalo i contido nos reais e uma função f de em r dada. Então, tem uma função e esse intervalo. Então, dizemos que y0 pertencente aos reais, ele é o valor mínimo de f se as duas condições a seguir forem satisfeitas. A primeira é, o conjunto imagem tem que estar contido nesse intervalo, de y0 até mais infinito, e o próprio y0 tem que pertencer a esse conjunto imagem. Tá? A definição para máxima é análoga. Então, dado o intervalo e uma função f de em r, y0 vai ser o valor máximo se essa condição continua precisando ser satisfeita, né? Ou seja, o y0 tem que pertencer ao conjunto imagem da f. A única diferença é que o conjunto imagem da f vai ter que estar contido em menos infinito até y0 fechado. Tá? Então, a diferença do mínimo para o máximo está aqui nessa condição. Beleza? Bom, vamos ver então uma proposição que trata exatamente dessa questão de máximos e mínimos, né? Ou seja, vamos ver um caso particular. Bem, o nosso caso particular é o seguinte, a gente tem, em relação à função quadrática f de reais em reais, tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, claro que aqui a, b e c são números reais, com a diferente de zero, né? Da definição de função quadrática que a gente já viu. Então, dada uma função quadrática, nós temos o seguinte, se a constante a for positiva, então x0 é igual a menos b sobre 2a, ele é o único ponto de mínimo de f. E, além disso, o valor mínimo é dado por y0 igual a menos delta sobre 4a. Bom, vamos ver o porquê disso. A gente viu em aulas anteriores que a expressão ax ao quadrado mais bx mais c, ela pode ser escrita da seguinte maneira, ela pode ser escrita como a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a, certo?
onde esse delta aqui é o b ao quadrado menos 4ac, o discriminante da função. Né? E essa maneira de escrever a função quadrática é o que a gente chama de forma canônica. Tá? Bom, então o que acontece? Né? O que acontece é o seguinte, na nossa suposição, a gente tem que o A ele é positivo. E repare que x mais b sobre 2a ao quadrado, isso é sempre maior ou igual que zero. Por quê? Porque não importa o valor que eu substituo em x, como essa expressão está elevada ao quadrado, então essa potência ela vai ficar sempre maior ou igual que zero, sendo igual a zero exatamente quando? Exatamente quando x for igual a menos b sobre 2a. Então repare que eu tenho produto de um número positivo por um número que é maior ou igual que zero. Sendo assim, esse produto ele fica sendo maior ou igual que zero também. Então, o que eu estou dizendo é, esse produto aqui, ele fica sendo maior ou igual que zero, certo? E eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui um número, né? Eu tenho aqui uma constante. Porque uma vez que eu tenho A, B e C, eu tenho essas constantes, ao calcular b ao quadrado menos 4ac sobre 4a, eu vou ter exatamente um número. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, o seguinte. A gente tem aqui essa constante somado com quem? Somado com alguém que é sempre maior ou igual que zero. Então, é fato que, para qualquer valor de x que eu substituo aqui, eu sempre vou ter o quê? O valor final sendo o quê? Maior ou igual que menos delta sobre 4a. Então, isso aqui me dá que o f de x, ele é sempre maior ou igual que menos delta sobre 4a. Logo, se o f de x é sempre maior ou igual que menos delta sobre 4a, então nós temos então que esse valor aqui, ele é então o menor valor que essa função pode assumir. É a menor imagem que essa função pode assumir. E quando é que vai ser exatamente igual? Vai ser exatamente igual quando isso aqui for zero. E quando isso aqui é zero? Quando o x for igual a quem? A menos b sobre 2a. Certo? Então, menos b sobre 2a mais b sobre 2a dá zero, elevado ao quadrado continua zero. Então, essa primeira parcela aqui, ela some. Certo? E no caso... E se a gente trocar o maior que zero por menor que zero? O raciocínio é análogo, a única diferença é que, em vez de a gente encontrar o único ponto de mínimo, a gente vai encontrar o único ponto de máximo. Ou seja, então, resumindo, uma função quadrática assume um valor mínimo quando o seu coeficiente líder, ou seja, o coeficiente de x ao quadrado, é positivo. Ela assume um valor máximo quando o coeficiente x ao quadrado é negativo. Quando que ela assume isso? Ela assume quando x for igual a menos b sobre 2a, obviamente, para essa expressão, e o valor mínimo ou o valor máximo vai ser dado o quê? Vai ser sempre dado por menos delta sobre 4a. Tá? Bom, então vamos ver agora um exemplo, um problema, em que a gente usa exatamente esse fato. Bom, nosso problema é o seguinte. A gente tem aqui um semicírculo de raio R, centrado em O, diâmetro AB. E inscrito nesse semicírculo, nós temos aqui esse retângulo PQRS. Certo? Então, a pergunta é, qual é o maior valor da área do retângulo PQRS em função de R? Tá? Então, essa é a pergunta. Bom, então olha só. Primeiro, né, a área do retângulo é base vezes altura, não é isso? Então, por simetria, o que eu posso afirmar é que o segmento OP é igual ao segmento OS. Vou chamar aqui ambos de x. E vou chamar essa altura aqui de y. Tá? Melhor, chamar essa altura aqui de h. Então, como é um retângulo, esse ângulo aqui vale 90 graus. Tudo bem? Bom, então, o que nós temos é a área do triângulo PQRS é igual a base vezes a altura, ou seja, é 2x vezes h. Beleza? Ora, mas como esse triângulo aqui ele é retângulo, o que a gente pode fazer é aplicar o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Bom, então,
aplicando o Teorema de Pitágoras, o que nós temos é x ao quadrado mais h ao quadrado é igual a r ao quadrado. Sendo assim, o que a gente tem aqui, h, ele é igual a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. É isso aqui que nós temos. Bom, então, o que eu vou fazer vai ser substituir esse h aqui em cima. Então, utilizando aqui asterisco, o que nós temos é a nossa área ficou, então, 2x vezes a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Bom, com isso, ficamos com uma área em função de x, que é dada por... Passando esse 2x para dentro da raiz, vai ficar 4x ao quadrado vezes r ao quadrado menos x ao quadrado. Ou seja, então a gente ficou com a raiz de menos 4x à quarta mais 4r ao quadrado x ao quadrado. Então a gente ficou, nossa área em função de x ficou dessa forma. Bom, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou renomear isso aqui. Vou fazer uma pequena mudança de variável. Vou chamar de z o x ao quadrado. Então, ao fazer isso, o que ocorre? A gente vai ficar com uma área em função de z, que é dada por raiz de menos 4z ao quadrado mais 4r ao quadrado z. Bom, então, a nossa função área ficou a raiz quadrada dessa expressão, onde essa expressão é uma função quadrática, onde essa função quadrática possui um valor máximo, uma vez que o nosso coeficiente líder é negativo, certo? E como a gente viu, né, ainda agora, esse valor máximo dessa função quadrática ele é único. Tá, então, o que está dentro da raiz quadrada assume um valor máximo único. Como eu tenho, né, a raiz quadrada, né, de um número, e essa função raiz quadrada, né, raiz de x, por exemplo, é uma função estritamente crescente, isso me dá, então, que o valor máximo da minha área vai ocorrer exatamente quando a minha função quadrática assumir o seu valor máximo. E então, o que eu tenho que fazer agora é obter o valor máximo dessa função. E como a gente viu, o valor máximo dessa função a gente obtém da seguinte maneira. Então, isso aqui implica que a nossa área máxima vai ser dar quando? Raiz de menos delta, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Então, isso aqui ficou a raiz de menos com menos fica mais, então ficamos com 16r à quarta sobre 16, que vai dar a raiz de r à quarta, logo vai ser r ao quadrado. Então, repare que a área máxima desse retângulo depende apenas de quem? Depende apenas do raio desse semicírculo. Então, será exatamente o nosso raio ao quadrado, certo? Então, aqui resolvemos o nosso problema usando exatamente a proposição que vimos anteriormente, certo? Bom, então... Aí encerra. Mas agora já é encerrar de verdade mesmo. Tá bom. Vamos lá para o quadro 2. Como eu disse para vocês, eu vou pegar a definição dele do menino do vídeo, o menino que eu esqueci o nome, professor, né? Desculpa aí, gente. Foi mal. Mas pegar a definição dele de valor máximo e valor mínimo de função
E vocês podem ter notado que nas notas dos professores eu coloquei de maneira diferente. Mas as duas são equivalentes. E é essa equivalente que eu quero explicar para essa equivalência que eu quero mostrar para vocês, tá? Equivalência nesse sentido mesmo, de ser... você pode escolher a sua definição melhor, né? Ou seja, a sua notação melhor, enfim. E cada referência bibliográfica pode optar por uma ou por outra. Né? Em matemática, as coisas têm que estar bem solidadas, né? Tem que estar bem, o que a gente chama de ser bem postas. Então tem que estar bem posto isso. Então, bora lá. Para quem não... Tem uma galera que perguntou o que é esse def, para mim é definição, tá? Eu gosto de evitar de ficar escrevendo demais. Então, def para mim é definição. Então, partindo desse mesmo universo, eu tenho uma função real, de variável real. Essa definição é local, tá? Como vocês já viram antes. E eu digo que um valor x0, né? Não pus aqui. x0 é um ponto desse intervalo. Eu digo que y0, né? x0, f de x0. Tá bom. Eu digo que o y0 é um valor mínimo da função, valor, né? Valor assumido. É o valor mínimo da função se existe um elemento x0 lá no meu domínio, tal que a f de x0 é igual a y0, ou seja, a função tem que estar definida nesse ponto, então isso aqui não precisava. y0 pertencente a R. y0 é um valor mínimo da função, se existir um elemento lá no meu domínio, tal que o f dele é exatamente esse ponto, certo? Primeiro, a função tem que estar definida nesse ponto. É o que diz esse item I. A função tem que estar definida nesse ponto, tá? Equivalentemente, é dizer que esse ponto y0 é um ponto lá da imagem da função, não é isso? A imagem da função não é o subconjunto do contradomínio, tal que todos os elementos possuem imagem? Percebem que é a mesma coisa? Dizer isso é equivalente a dizer isso, certo? Sim? Sucesso. Então, tá bom. Então, os dois aqui são equivalentes, tem uma correspondência entre os dois. Agora, mais do que a função estar definida nesse ponto, mais do que isso, esse valor em que a função está definida, ele tem que ser o menor possível. Como que eu garanto isso de ser o menor possível? Pelo vídeo, ele falou, olha, o conjunto imagem, que é mais amplo, ele está definido a partir do ponto y0, não é? Pensa aqui, se esse aqui é o conjunto imagem da função. Quer dizer, esse aqui é o domínio todo, ou seja, esse aqui é todo R. O conjunto imagem da função é esse em amarelinho, tá? Que a gente já sabe que é um subconjunto do contradomínio, mas que não precisa ser todo ele. Então, esse daqui é o conjunto imagem da função. Ok? Para que o ponto y0 seja o valor mínimo assumido pela função, e aqui eu estou olhando ela crescente, tá? Então, o ponto y0 tem que ser o menor valor do conjunto da imagem, não é isso? Sim? Pode ser que ele vá para todo sempre amém, não tem problema. Mas ele tem que ser o menor possível, não é isso? O conjunto imagem, então, ele está contido nesse conjunto semiaberto, tá? Ele só é a partir daqui, certo? Acho que não é, acho que é um pouco mais rigoroso, mas dá para entender isso, mais ou menos. Ok. Esse conjunto aqui, em amarelinho, ele é muito maior do que o conjunto imagem, né? O conjunto imagem é um subconjunto desse, tá? Por outro lado, é a mesma coisa que se você pensar de maneira pensando com desigualdade, né? Se ele é o menor valor assumido, qualquer outro valor da função, isso aqui é um símbolo para todo, tá? Para todo, esse triangulinho aqui cortado, de ponta cabeça. Para qualquer outro valor lá do meu domínio, a função avaliada nele é sempre maior do que esse ponto x0, certo?
Concordam comigo que é equivalente? Não existe valor da função menor do que esse ponto y0. A função não assume valores menores do que y0. É isso que está me contando essa continência. E essa desigualdade também, que a função não assume valores menores que y0. O y0 é o menor possível. Sacaram isso? Percebem que é a mesma coisa? Uma coisa com continência, na linguagem de teoria de conjuntos, outra coisa com desigualdade. Tá? Mas os dois objetos são os mesmos e eles estão dizendo a mesma coisa. Tá bom? Qual que é o correto? O que vocês preferirem. Eu acho essa aqui um pouco mais abstrata para vocês nesse momento do que essa. Tá? E é essa daqui que a gente vai usar mais. Tá bom? Então, as duas coisas também são equivalentes. Agora, é natural. Se a gente falou de valor mínimo, a gente pode falar de valor máximo, né? A gente falar de valor máximo, o que acontece é que a função, esse aqui vai ser menor, né? Ele vem, deixa eu mudar aqui. Recursos didáticos, às vezes, não são tão bons, porque a gente pode ficar confuso. Máximo vai ser em roxinho. Máximo, essa condição inicial, que é aquele ponto possuir, tem um ponto respectivo no meu domínio, tal que aquele camarada está na imagem, ele não muda, é a mesma coisa. Agora, aqui, se é máximo, vai mudar essa desigualdade, né? Que o y0 agora ele vai ser o maior valor de qualquer outro assumido pela função. E agora esse camarada aqui, o conjunto imagem, ele vai estar contido... Deixa aqui, Canela. O que acontece é que a função agora é de menos infinito até o ponto, né? Lembrando que esse menos infinito não é um número, é só uma simbologia para grande demais da conta, tá? Negativamente. Mas a diferença agora é que quando ele for um ponto máximo, ele é o maior valor assumido pela função. Por outro lado, na linguagem de conjuntos, o conjunto imagem vai estar contido nesse, ou ele vai ser o maior valor, de novo, assumido pela função. Sacou? Vai ter todos os outros vão estar menores do que ele. Tá me entendido? Tá me entendido? Ok. De novo, a gente vai usar mais a linguagem das notas. Mas como o professor definiu assim, eu precisava fazer essa correspondência para não ficar coisas soltas, tá? Agora vamos fazer um exercício de aplicação. Como eu disse para vocês, então a gente, para funções quadráticas, a gente sabe achar valores máximos e valores mínimos de funções quadráticas. No vídeo, ele maximiza, né, ou seja, ele encontra o valor máximo de uma função quadrática dentro da raiz quadrada. Tá? Por que ele pode só analisar o camarada que está lá dentro? Bom, como ele quer o máximo, e raiz quadrada você pode ter uma banda positiva e uma banda negativa, se é máximo, não me interessa quando aquilo ali é negativo, não é? Além do que, o camarada lá dentro tem que ser sempre maior ou igual que zero, não é isso? Para eu poder analisá-lo. Então, é por isso que ele só analisa essa banda, tá? Beleza. Agora aqui vamos para uma coisa mais que conversa um pouquinho mais com o ensino básico. Inclusive, esse exercício aqui, vocês podem... tem algumas universidades que usam ele como avaliação para ver o quão o aluno sabe do ensino básico e o quão ele conseguiu absorver de um curso de cálculo 1, né? Enfim, então vamos lá. Dentre todos os retângulos, no seu universo de retângulos, mas com uma particularidade, que eles tenham o mesmo perímetro, qual entre eles possui a área maior? Então, a gente precisa saber de antemão duas coisas. Um retângulo é um objeto com essa carinha, né? Retinho, são 4 retas, fazendo 90 graus entre si, 2 a 2. Então, se é de perímetro qualquer, um lado chama de Y, o outro lado chama de X, pronto, certo? Eu tenho uma restrição sobre esse objeto. Tenho a primeira, que eu quero o perímetro,
se eu quero todos os de mesmo perímetro, o perímetro para mim está fixo, concordam comigo? Se eu quero dentre todos de mesmo perímetro, o perímetro para mim é um número que está fixo. Qual é o perímetro do retângulo? Não ouvi. Perímetro. Opa. Perímetro P vai ser lado, mais lado, mais lado, mais lado, né? 2x mais 2y. O perímetro é a soma dos lados, né? Soma dos comprimentos dos lados. Okay. Então, esse número P ele é fixo, ele é um número dado fixo, tá? O que vai variar é o x e o y, ok? E o que acontece aqui? Eu tenho mais uma coisa que está amarrada. Eu quero descobrir qual deles tem área maior. Então, para eu achar qual o retângulo que tem área maior, eu vou precisar achar qual é a relação entre os lados. Concordam comigo? Então, eu preciso achar qual é a relação que tem entre x e y. Certo? Ok. E o que é a área de um retângulo? Base vezes altura. Lado vezes lado. Ok? Lado vezes lado. Porque ele poderia estar transladado assim, e aí a área poderia não fazer sentido base vezes altura, né? Então, é lado vezes lado. Ok. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho uma função, que é a área, que eu quero maximizar, não é isso? Só que eu tenho x e y variando. Vocês já entenderam para mim que os lados estão variando. Eu quero achar qual que é a relação entre eles. Mas o x e o y estão variando. Como é que eu amarro o x e o y? Eu amarro o x e o y por causa do perímetro. Então, vamos isolar um em função do outro, tá? Aqui, porque lembrando que o P para mim é um número qualquer. Então, eu vou isolar uma variável em função da outra, substituir aqui embaixo, e aí eu acho esse valor máximo dessa função aqui de baixo. Sacaram o rolê? Nessa história de substituir aqui e achar o máximo, é claro que se eu estou no universo de funções quadráticas, vai me dar uma função quadrática, e aí eu sei achar o máximo de função quadrática. Acho o máximo que vai ser uma amarração entre o x e o y. E aí eu consigo classificar quais são os retângulos de mesmo perímetro que possuem maior área, ou seja, qual é a relação entre os lados. Tá bom? Então, bora lá. Estou sendo entendida? Tô? Então, vamos lá. Então, eu vou, já que o x e o y estão variando, eu vou isolar um em função do outro. Vou isolar o y em função do x, tá? O x vai variar. Então, subtrai menos 2x dos dois lados. Então, você fica com P menos 2x é igual menos 2x mais 2x dá 0, 2y. Equivalentemente, vocês ouviam, passa para o outro lado, né? Quando você passa para o outro lado, você passa de sinal errado, sinal trocado. Mas o que faz é você somar ou multiplicar pelo inverso, tá bom? Beleza. Então, P menos 2x é igual a 2y. Eu quero isolar o y. Se você multiplicar por 1 sobre 2 dos dois lados, você tem o y sozinho, né? Então, você tem que y é igual a 1 sobre 2 de P menos x. Sim? Então, sim. Lembrando que o P está fixo. Ui. Agora, se eu já tenho y, eu substituo aqui. Vou ter uma área que vai depender de uma variável só, que vai ser o x. A gente já entendeu que isso aqui vai ser de grau 2. A gente resolve o problema. Então, tá bom. Então, o meu A agora é um A de x, que vai ser x vezes, quem é y? 1 sobre 2p menos x. Fazendo aqui vocês chamavam de chuveirinho, uma distributiva, menos x ao quadrado, mais p sobre 2x, não é isso? Coloquei sempre a variável do lado direito para facilitar a vida.
Isso daqui é uma parábola com concavidade voltada para baixo. E aí o x do vértice, y de vértice, vai ser o valor máximo. Sucesso. E aí, então, como é que eu acho o valor máximo? O valor máximo é o y0, né? E quem é o y0 da parábola? É o y do vértice, não é isso? Sim? Então, bora lá. É só achar o y do vértice agora desse negócio. Ai. Mentira, é o x do vértice, né? É o camarada do domínio. Eu quero achar é o x, uai. Por que eu vou achar o y do vértice? Eu quero achar é o x do vértice. Então, bora achar. Quem é o x do vértice? Vocês lembram? Menos b sobre 2a. Quem é o b aqui? P sobre 2. Então, é menos P sobre 2 sobre 2A. Quem é o A? Menos 1. Lembra dessa parada? Divisão de fração, copia o primeiro vezes o inverso do segundo. Quem não lembra disso? Por favor. Posso fazer direto? A sobre B dividido por C sobre D. Como é que a gente faz isso? Copia o primeiro vezes o inverso do segundo. D sobre C. Tá bom? Tá. Então, isso aqui fica menos P sobre 2 vezes 1 sobre menos 2, não é isso? Olha os parentes aqui importantes. Não é muito importante não, mas é importante. Menos com menos, estou numa fração, vira mais, né? Então, isso aqui é P sobre 4. E aí, o que significa isso, professora? O que significa isso, professora? O que significa isso? Amo. E aí? E agora o que eu faço? O que eu faço? Nossa Senhora, tem que correr. Volta lá na área, não é isso? Volta lá na área, substitui esse x, esse valor de x, e vê o que acha. Se eu substituir na área, eu acho o y do vértice, não é isso? Pega esse x aqui, coloca P sobre 4. Eu poderia ter achado o y do vértice aqui também. Então, quando é P sobre 4, isso aqui dá o quê? Ou volta para o perímetro? Vamos, gente, participa aí. Alguém vai no microfone, por favor? Que daqui eu não ouço. E aí? P sobre 4. Eu quero qual é a área maior, mas eu não achei ainda a relação entre os lados, não é isso? Não achei ainda o valor entre os lados. Então, como é que eu acho o valor entre os lados? Se eu achar o y do vértice, que é a mesma coisa que eu colocar o a no x do vértice, eu acho que P sobre 4 vezes o y, né? Mas quem é y do vértice? Quem é y do vértice? Delta sobre 4a. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Já vou substituir aqui para a gente não ficar muito preso nisso, tá? Vai ser P ao quadrado sobre 16. Ok? Pronto, eu achei quem é o valor da área máxima. Ou seja, eu achei o y do vértice. Certo? Achei o y do vértice. E aí? Se eu coloco, se o perímetro está fixo, e eu tenho o x máximo e o y máximo, me resolve alguma coisa ou não? Eu não sei ainda qual é a relação entre x e y, não é?
Vem cá comigo. Eu achei quem é a área máxima, não achei? Se eu tenho a área máxima, e eu tenho quem é o x máximo, eu acho quem é o y que está atrelado, não acho? Sim? Ai. Então, isso aqui vai ser 4 sobre P vezes P ao quadrado sobre 16 igual a Y. 4, P, sobrou um P aqui. Então, meu Y também é igual a P sobre 4. Certo? O que eu fiz? Achei quem é o x do vértice. Quando eu acho o x do vértice, eu consigo achar quem é o valor da área máxima. O valor da área máxima é P ao quadrado sobre 16. Tá? Quando eu pego o valor da área máxima e o valor do x máximo, eu acho quem é o y. Se o y é igual a P sobre 4 e o x também é igual a P sobre 4, foi isso que eu achei, não foi? Se o x é igual a y, qual é o retângulo que tem área maior? É um quadrado cujos lados são iguais e são iguais a P sobre 4. Vocês entenderam o que eu disse? Tá melhor? Então, como é que eu acho o camarada para ser máxima função quadrática? Acho o x do vértice. Achei o x do vértice, achei quem é a área máxima. Se eu achei a área máxima e eu tenho o x máximo, eu acho quem é o x que faz com que aquele y torne a área máxima. Ok? Uma vez que eu achei o x e o y, se os dois são iguais, qual que é o retângulo que torna a área maior, cujo perímetro está estabelecido? Na verdade, é o quadrado. E qual que é o quadrado? Tem medida P sobre 4. Estamos compreendidos? Sim? Beleza. Agora vamos para o último vídeo, e ele vai ser muito, muito rapidinho. Eu não quero gastar muito tempo com ele. E aí a gente vai ver operações entre funções. Eu vou falar da composição de duas funções. Por quê? Soma, diferença, produto e quociente nas funções reais são iguais aos que a gente faz com os números, tá? Vou explicar ali já rapidinho. Mas entre funções, a gente tem uma outra operação. Ok? Qual é essa outra operação? Composição. Tá? Então, eu vou mostrar, vou definir com vocês essa composta de duas funções, que me dá uma outra função. Como a gente fez com outras funções, eu vou fazer com a função soma, diferença, produto e quociente. Vou achar o domínio desses objetos. E também, para composta, a gente vai terminar a aula falando de domínio de função composta. Beleza? Então, beleza. 3, 2, 1, play. Olá, pessoal. Sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje, vamos continuar o nosso estudo de conceito de função. Especificamente, hoje vamos falar de composição de funções. Tá? Então, vamos primeiro definir, né, o que é uma função composta. Então, olha só. Então, dadas duas funções f e g, onde f é uma função de x em y e g uma função de z em w, tais que o contradomínio, ou seja, o y, contradomínio de f, está contido no domínio da g, ou seja, y está contido em z. Então, dadas essas duas funções com essa característica, a gente define o seguinte: a gente define a função composta de f e g como a seguinte função, a função g bola f de x em w, onde essa g bola f é exatamente a g da f de x para todo x no domínio da f. Tá? Então, o que nós temos a gente tem conjunto x, a gente tem conjunto y, que está contido em Z, e temos conjunto W. Então, de x para y, nós temos a função f,
certo? E de y, de z para w, a gente tem a função g. Então, o que a gente está definindo aqui, vir daqui para cá e daqui para cá é equivalente a fazer caminho direto de x para w, onde a função que leva os elementos de x até w é essa função aqui. É essa função g bola f, onde a g bola f de x é exatamente a g da f de x. Ou seja, então a gente aplica a função g na imagem da função f, né, nas imagens. Então, por essa razão é que o nosso contradomínio da f tem que estar contido no domínio da g, uma vez que o conjunto imagem da função f é um subconjunto do nosso contradomínio, ou seja, um subconjunto de y. Então, por essa razão, a gente tem que ter essas condições. Então, esse caminho é equivalente a esse caminho direto. Existe uma função que leva os elementos de x direto até w. Essa função aqui é a função g bola f de x, que é exatamente a g da f de x. Tá certo? Bom, então vamos ver alguns exemplos, né, para ver como isso funciona. Não vamos ver exemplo, não. Vou fazer exemplo com vocês. Na verdade, o vídeo dele foi só para eu ganhar tempo. Vamos lá. Então, eu falei de operações entre funções. Isso funciona igual com os números reais, ok? Então, se eu tenho duas funções, para qualquer x lá do meu domínio, a função soma fg, como que ela é definida? Isso aqui é um símbolozinho para definição, tá? 2 pontinhos igual, que pode ser a mesma coisa que igual com um triangulinho em cima. É definido por. Como é que eu somo duas funções? Qual é a função obtida a partir da soma de duas funções? Você olha a partir das suas imagens, tá bom? Por isso que eu falei, é do jeitinho que acontece mesmo com os números. E quem é o domínio dessa função soma? O domínio dessa função soma tem que ser um elemento que está no domínio da f e um elemento que está no domínio da g, não é isso? Então, esse aqui é o domínio da f e alguém que está no domínio da g. Ok? Por que função diferença também? Porque elas são a mesma coisa, no sentido de uma ser o inverso da outra, tá? Então, função soma e diferença é o mesmo negocinho. E o domínio também é o mesmo. Tá? Função produto. Como é que eu opero duas funções no produto? A função produto avaliada em qualquer variável é a mesma coisa que pega a função mais à esquerda, avalia ela na variável, pega essa função obtida, pega a função g, avalia ela de novo na variável e faz o produto nos números reais igualzinho. Então, aqui vai rolar uma distributiva, lá. Ok, quem é o domínio desse objeto também? Domínio da função produto tem que estar em f, tem que estar em g. Também o domínio da interseção. Função quociente. Quociente da função f pela função g em qualquer variável. Em qualquer variável do meu domínio, a gente divide alguma vez na vida por zero. Eu tenho que tirar todo mundo que zera a função g, né? Tirar todo mundo de lá. Então, quem vai ser esse domínio? Domínio dessa função vai ser domínio da função f, domínio da função g, mas eu tenho que tirar todos os pontos em que a função g é diferente de zero. Tá bem? Então, tá bem. Bom, a outra operação que a gente tem, agora a gente só tem ela para funções, é a composição de funções. Então, dadas duas funções, f e g, lá no ensino básico, você precisava que o domínio dessa fosse igual ao contradomínio dessa. Vocês lembram disso? Isso para a gente é muito forte, não precisa disso tudo, não. Eu só preciso que o conjunto imagem dessa esteja dentro do domínio dessa. Tá? É suficiente para mim, é suficiente. Tá, então, em conjuntos, isso tem de x para y, eu tenho a função f,
De Z para W, eu tenho a função G. Aqui, a imagem da F, né? A imagem da F, que pode ser um troço até menor aqui. A imagem da F tem que ser um subconjunto de Z, tá? Com essas restrições, eu consigo falar da função composta. Lembra que eu disse de notação à direita, né? A função, a variável está sempre à direita, então você sempre olha as coisas acontecendo da direita para a esquerda. Vocês lembram disso? Então, se é sempre da direita para a esquerda, quem que eu avalio primeiro? A F, né? E depois, quem que eu avalio? A G. Tá? Então, a função composta aqui é G bola F. Eu sempre olho da direita para a esquerda. Exatamente por causa dessa notação. Ok? Domínio dessa função. Bom, ela não é nada prático. Tem que ser todos os x'inhos que estejam no domínio da função f, tais que a imagem dele esteja onde? No domínio da g. Isso não é prático. Isso é zero prático. Tá? Então, como é que a gente resolve isso? Tem uma outra maneira de analisar isso, que é sempre olhar para o domínio da função composta obtida ao final dessa conta, sem esquecer da função mais próxima, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que olhar o domínio da função f, interseção com o domínio dessa função que você acabou de obter. Então, você vai fazer a função composta, vai olhar para essa função, pega o domínio dela. Mas isso não é suficiente para ti, porque é importante que você tenha em mente de onde que partiu. Pode ser que esse domínio seja muito maior do que esse. Então, você tem que fazer uma interseção com de onde partiu. Vamos para exemplo disso? Estou sendo clara? Estou sendo entendida? Então, tá bom. Próxima aula a gente vai precisar de funções compostas para falar de funções inversíveis, tá? Então, vamos lá. Bom, pelo menos 2 exercícios eu quero fazer com vocês, tá? 1 e 2. Tá tudo lá nas notas, tá bom? Bom, eu vou pegar uma função g, que é 2 sobre x menos 7, e eu quero que vocês calculem g bola g, que é a mesma coisa que g ao quadrado, né? Ok? E o domínio dessa composta, tá? E uma outra função que vai ser, se eu fizer f de x igual a raiz de x, g de x igual a x menos 1, e eu quero a g bola f. Vamos lá? Então, vamos lá. Vai dar. Então, primeira coisa, eu tenho que achar quem é essa função composta obtida, né? A princípio, para ver a g dentro da g, eu consigo fazer essa composta desde que eu tire um camarada que está lá no domínio da g, né? Certo? Eu consigo fazer essa composta sem problema, tá? Então, como é que eu olho essa composta de g bola g? É a mesma coisa que olhar para g avaliada na imagem da g por x. Não é isso? Eu olho para g avaliada na imagem da g por x. Deixa essa gzinha aqui de fora e pode ser que vocês substituam aqui de dentro primeiro. Mas eu vou fazer o contrário. Vou olhar, vou substituir, vou avaliar primeiro a função de fora na de dentro, tá? Qual é a regrinha de formação da função g? Ela pega o camarada lá dentro e leva no quociente de 2 sobre o camarada lá dentro menos 7, não é isso? Então, essa função aqui vai fazer o que com esse camarada lá dentro? Vai levar em 2 sobre o camarada lá dentro
menos 7. Sim? Sim? Então tá bom. Agora eu pego essa função g e substituo ela. O que a função g faz? Pega o camarada lá dentro e leva em 2 sobre ele menos 7. Quociente de funções. Como que a gente faz? A mesma coisa com número, né? Copia o primeiro vezes o inverso do segundo. Tá certo? Ih, menina, é mesmo. É isso aqui menos o 7 aqui, ó. Obrigada. 2 sobre x menos 7 menos 7. Ah, foi mal. Foi mal aí, people. Foi mal aí. Então, antes de fazer esse quociente, eu tenho que dar uma arrumadinha nesse denominador aqui, né? Que ele não tá bom, não. Para depois fazer essa brincadeirinha aqui, tá? Tava vendo que tava dando simples demais? Então, bora arrumar isso aqui. 2 sobre x menos 7 menos 7. Como que a professora pensa? Eu penso o seguinte. Aqui, como é um número, eu multiplico e divido por esse denominador, na minha cabeça. Tá? Porque eu tenho que tirar um menino aqui, né? Tirar o MDC aqui dos dois, né? O máximo divisor comum entre 1 e esse polinômio. Então, mentalmente, eu faço o seguinte. X menos 7. Aqui eu tenho 7 que multiplica x menos 7, né? Então, fica 7x menos 49, ok? Um menos aqui, então vira um mais aqui. E o 2 aqui. Certo? Foi muito rápido, né? Mas só para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, como é que fica essa soma aqui? Fica menos 7 mais 51 sobre x menos 7. Então, fica 2 sobre menos 7. Opa. 7x mais 51 sobre x menos 7. Agora sim, copio o primeiro vezes o inverso do segundo. Sucesso. Então, essa aqui é a função composta de g bola g. Tá? Quem é o domínio dessa função? Eu divido por 0? Nunca. Então, são todos os reais diferentes de 51 sobre 7, não é isso? Por quê? Porque se eu zerar esse denominador aqui, vai me dar 7x igual a 51, pronto. Então, o domínio desse camarada aqui são os reais menos os 51 sobre 7. Ok. Mas eu não posso olhar para o domínio dessa função obtida como a composta, ela não é só o domínio dessa. Eu preciso tirar de onde parte, tá? Lembra desse conjunto interseção aqui? Eu preciso tirar de onde parte. Qual é o domínio desta função g? Os reais menos o 7, não é isso? Então, o domínio da minha função composta, ela vai ser o domínio da composta, que é os reais menos os 51 sobre 7, interseção com quem? Com de onde está partindo, que são os reais menos o 7. Só para deixar isso aqui mais arrumadinho, isso aqui são os reais menos o conjunto formado pelos pontos 7 e 51 sobre 7. Ok? É o domínio da função composta. Ok? Dessa função composta. Porque eu parto de um domínio. E o domínio que eu parto é da G. Então, se eu não tirar esse 7 que está lá na G, eu não tenho essa função composta. Eu tenho outra função. Tá? Esse aqui é o domínio da função composta. O domínio desta função é um troço. O domínio da função composta obtido entre a G e a G é esse. Sacaram a sutileza da diferença? Entenderam? Sim? Tá.
Esse aqui, se vocês entenderam esse, vocês entendem todos os outros. Todos os outros. A gente pode tentar fazer mais uma compostinha aqui, só para vocês treinarem um pouquinho, tá? Mas se vocês entenderam esse, vocês entendem todos os outros. Bora lá. Vamos fazer o item 2. Eu estou morta de sede. A f de x, raiz de x, a g de x é x menos 1. Vocês estão me ouvindo? Tá beleza? Tá. E eu quero a g bola f. Quem é a função g bola f em uma variável x? É olhar para g da imagem da f por x, não é isso? Ok? Eu posso pegar a g e olhar a imagem lá da f, ou eu posso fazer o contrário também, não tem problema. Mas eu vou avaliar mais a externa, que eu acho que fica mais natural, tá? Então, o que a g faz com o elemento lá dentro? A g pega o elemento lá dentro e subtrai 1, não é isso? Sim? A g pega o elemento lá dentro e subtrai 1, não é isso? Então, isso aqui vai ficar f de x menos 1, não é isso? A lei de formação da função pega o elemento que está lá dentro e subtrai 1. Então, o que a g faz na função f? Pega o elemento lá dentro e subtrai 1. Belezinha? Belezinha. O que a f faz no elemento lá dentro? A f pega o elemento lá dentro e calcula a raiz quadrada dele. Então, isso aqui vai ser raiz de x menos 1. Dificuldades? Tá tranquilo? Sim? Tranquilo? Então, ok. Agora, quem é o domínio dessa função? Desta função obtida. Ela é todos os reais, mas tem que ser o quê? Maior ou igual que zero, né? Eu não extraio raiz quadrada dentro dos números reais de números negativos, né? Raiz quadrada de número negativo, eu entro em outro universo, que são os números complexos. Outro universo. Então, extrair raiz quadrada só de números positivos. Então, o domínio dessa minha composta aqui, dessa função, é os reais maior ou igual que zero, né? Ok. Então, o domínio da minha função composta obtida, que é o domínio da g bola f, essa daqui, interseção com o domínio da função mais à direita, né? Ok. Essa daqui a gente já viu que são os reais maiores ou iguais a zero. Então, vai ter um maisinho aqui, não é isso? Eu posso deixar o zero, não tem problema, certo? Interseção com o domínio da função f. Qual que é o domínio da função f? Ao mesmo camarada, né? Maior ou igual que zero. Interseção do menino com ele mesmo, né? Esse é o domínio da função composta obtida pela função g bola f. Essa daqui você pode chamar ela de uma outra função, qualquer outra. K. Tá? Pode chamar ela de K. Então, o domínio disso aqui é o da K, interseção com essa. Sacou? O domínio da função composta das duas, eu tenho que incluir o domínio da função mais à direita, que é de onde está partindo. Certo? Preciso incluir isso. Então, é o da função obtida, interseção com o da função que está mais à direita. Professora, onde a gente vai usar isso no nosso curso? Isso aqui é para amarrar o conteúdo. Se na lista de exercícios, eu não lembro se na lista de exercícios de vocês tem alguma coisa assim, mas eu acho até que não. Tem? Tem? Então, pelo menos para a lista de exercícios, vocês vão precisar disso. Tá? Mas no nosso curso,
precisa ficar muito claro domínio de funções. Mas precisa mesmo, porque senão vocês não fazem gráfico de funções sem domínio de função. Isso. Vocês não fazem gráfico de função sem saber domínio de função. Domínio de função é onde a função mora, tá? Onde ela está definida, é onde ela mora, tá bom? Vamos finalizar por aqui? Bom fim de semana para vocês, bons estudos. Semana que vem temos mais conteúdo, tá bom? Se cuidem e até a próxima.